Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim, você estará espalhando o saber e o conhecimento. Como já sabemos, a reforma religiosa é antiga. Os sumérios foram os primeiros a fazerem suas reformas religiosas, pois o povo, como sempre, escolhe as malditas teologias da prosperidade e todas as facilidades possíveis, ao invés de fazer o que é correto. No reino do Kemet, que é o Egito, houve uma reforma religiosa, e esta reforma se dá pela pessoa de Amenófis IV, ou Amenhotep IV. Amenófis, ou Amenhotep, foi filho de Amenófis III, neto de Tútimes IV. Amenófis, ou Amenhotep, é pai de Tutancâmon. Ele é lembrado por abandonar o tradicional politeísmo religioso egípcio e introduzir uma adoração centrada em um único deus, que é o deus Aton. Na mitologia quemetita, que é mitologia egípcia, o deus Aton era a fonte de luz, a fonte de vida e calor. Ele é criador de tudo e de todos. Historicamente, o primeiro caso de monoteísmo reconhecido como tal pelos historiadores foi o culto do faraó Amenhotep IV, ou Akhenaton, ao deus Aton. Amenófis IV, ou Amenhotep IV, amava tanto o deus Aton que ele próprio mudou seu nome para Akhenaton, que quer dizer aquele que louva Aton, ou útil a Aton, ou usado por Aton, ou filho de Aton, ou amado por Aton, e etc. Akhenaton, que é o rei Amenhotep IV, tinha até um mantra ou uma oração que ele fazia sempre para o deus Aton, que era: Aton vive, não há outro exceto ele. Akhenaton tornou-se rei aos 15 anos. No ano 5º do seu reinado, o jovem rei Amenófis, ou Akhenaton, decide mudar de nome para Akhenaton, o que representou o seu repúdio ao deus Amon. O rei declarou-se também filho e profeta de Aton. O deus Aton era uma divindade representada como um disco solar. Akhenaton instituiu o deus Aton como a única divindade que deveria ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante desta divindade. No entanto, o deus Aton não era um deus novo no panteão egípcio. Aton era considerado pelos quemetitas ou egípcios como uma manifestação visível do deus Ra-Harakti, e já era mencionado nos textos das pirâmides. Muito antes, os textos de caráter religiosos mais antigos encontrados no Kemet ou no Egito já falavam sobre o deus Aton. O que há de novo na religião introduzida por Akhenaton é o lugar central de Aton, remetendo outros deuses ao desaparecimento ou a uma posição secundária. Desta forma, Akhenaton pode ser considerado o criador da ideia do monoteísmo. Inscrições antigas ligam Aton ao deus El-Elyon. A palavra El-Elyon é uma palavra sumeriana e não hebraica, que quer dizer altíssimo, mais alto, ou etc. Estes termos eram usados com a linguagem oficial posterior, evitando chamá-lo de um deus, dando a essa deidade um status superior e acima dos meros deuses do Kemet ou Egito. Porém, esta monolatria foi adotada na nobreza e também na realeza, e não a toda a população. O monoteísmo nunca existiu no Egito durante o período faraônico. Não se sabe ao certo quais teriam sido as motivações de Akhenaton para tomar esta atitude. Aponta-se que o poderio do clero de Amon, que possuía terras na Ásia e na Núbia, assim como pedreiras, minas e rebanhos, fosse o motivo para isto. Todos estes bens seriam transferidos por Akhenaton para o templo de Aton, que mandou construir uma nova cidade,
que é a cidade de Akhetaton. No 6º ano do seu reinado, Akhenaton decide abandonar Tebas para fundar uma nova cidade dedicada a Aton, que é a cidade de Akhetaton. Aton não tinha ainda um local de culto próprio e Akhenaton decide-se por criar tal lugar. O local escolhido situa-se entre Mênfis e Tebas, na margem direita do Nilo, e recebeu o nome de Akhetaton, que significa o horizonte de Aton. Atualmente, as ruínas deste local são conhecidas como Amarna, o nome da aldeia egípcia próxima. A reforma religiosa, como qualquer reforma, trouxe problemas, pois Akhenaton perseguiu seus inimigos. Todos os que o criticavam sofreram sua ira, como também os antigos deuses, principalmente os deuses e os inimigos que estavam na cidade de Tebas, e também na cidade de Amon, Mut e Quespisiques. O faraó ordenou que os nomes destes deuses fossem retirados de todas as inscrições em que se encontravam em todo o Egito. Esta situação atingiu diretamente não só os sacerdotes, mas a própria população. No ano 12 de seu reinado, ocorreu o grande festival em Akhetaton, cujo motivo exato não se conhece. Seria talvez uma espécie de refundação da cidade de Aton. No Palácio Real foram recebidas delegações da Ásia, Líbia, Núbia e das ilhas do Mar Egeu. No livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, este evento teve por razão a corregência com sua esposa, a rainha Nefertiti, que passou a adotar o título de Semenkaré. O império que o Egito tinha construído ao longo das últimas décadas desintegrava-se aos poucos, porque Akhenaton seria um rei pacifista, não desejando, portanto, manter reinos vassalos, nem uma política militar imperialista. No Médio Oriente, o Egito tinha os seus aliados e parece que o faraó não atendeu aos seus pedidos de ajuda face à ameaça hitita. Tanto é que os hititas conquistaram o Médio Oriente, tomando os portos da Fenícia. Os mitânios, aliados do Egito, são varridos do mapa. Povos beduínos invadem a Palestina e conquistam Jerusalém e também Megido. Ao sul, o Egito perde o controle sobre as minas de ouro da Núbia, que eram fundamentais para o comércio egípcio. Akhenaton reinou por cerca de 17 anos. Aproximadamente no ano 15 do seu reinado, surge um misterioso corregente chamado Semenkaré, que seria sua esposa, a rainha Nefertiti. Alguns egiptólogos acreditam que Semenkaré assumiu atributos de faraó para tornar suave a transição de governo para o herdeiro do trono, que nesta época deveria ter por volta de 4 anos. Outros acreditam que ele era, na verdade, o filho mais velho de Akhenaton, irmão de Tutankhamon, que lhe sucedeu. Seja como for, nada se sabe sobre Nefertiti após o ano 5º. Na opinião de alguns historiadores, tais como Cyril Aldred, Nefertiti morreu no ano 13 ou no ano 14 do reinado de Akhenaton. Kia, uma outra sua esposa, também teria desaparecido mais ou menos na mesma altura que Nefertiti, e Meritaton, filha de Akhenaton e Nefertiti, tornou-se a primeira dama do reino. Não se sabe ao certo sobre a morte de Akhenaton, exceto que faleceu no 17º ano de seu reinado. A sua múmia poderia talvez ter sido queimada ou colocada no Vale dos Reis. Suspeita-se que tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes, que foram prejudicados por sua administração e reforma religiosa austera. Semenkaré reinou por cerca de 2 anos, até que, aos 8 anos, o jovem Tutankhamon foi elevado ao trono do Egito. Seu breve reinado foi marcado pela reaproximação da família real com o clero tebano do deus Amon. Tutankhamon morreu quando tinha aproximadamente 18 anos. Digamos então que as reformas religiosas de Akhenaton pararam quando este rei falece. Aí vem a contra-reforma religiosa egípcia para restabelecer a religião antiga. Seria a reforma da reforma.
Tanto que o faraó recém-entronizado trocou seu nome para Tutancâmon, que significa a imagem viva de Amon, selando uma certa paz com os sacerdotes de Tebas e com as antigas tradições egípcias. As radiografias feitas na múmia de Tutancâmon mostram um golpe no crânio, o que levanta a hipótese de ter sido assassinado. Mas é uma hipótese, ninguém sabe ao certo. Tutancâmon foi sucedido por Ai, que reinou 3 anos, e este, por sua vez, foi sucedido por Oremeb. Vimos, portanto, que, além de uma reforma, tivemos uma contra-reforma da reforma para a religião antiga voltar à nova forma, ou ao novo formato. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Deixe o seu like. Deixe também seu comentário.